Meu nome é Thalita Graziano e essa daqui é a série Descomplicando a Pesquisa Científica. Toda semana eu trago uma aula diferente aqui para o YouTube para te ajudar aí com a sua vida acadêmica. Lembrando que as aulas ficam disponíveis por uma semana, então para você não perder nenhuma aula, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Além disso, me segue lá no Instagram, no @grazianothalita, para você conferir todas as dicas lá no meu perfil. Essa aula aqui, nós vamos conversar um pouco sobre a diferença entre as revisões narrativas e as revisões sistemáticas, né? As revisões sistemáticas, principalmente, elas estão em alta, né? A gente tá vendo bastante discussão aí sobre revisão sistemática da cloroquina, da ivermectina, mas existem também aí as revisões narrativas aí, e em algumas pessoas aí causa um pouquinho de confusão qual que é a diferença entre essas duas. Então, nessa aula aqui, eu não vou explicar como fazer uma revisão narrativa e como fazer uma revisão sistemática. Isso daí vão ser os assuntos aí de próximas aulas ainda. Mas eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença das duas e quando que a gente utiliza uma e quando que utiliza outra. Então, a gente precisa lembrar primeiro, para a gente entender assim, né, o porquê das revisões sistemáticas, o que são revisões narrativas sistemáticas, a gente tem que lembrar um pouco dos tipos de publicações existentes. Então, existem o quê? Os artigos originais, que são aqueles mais comuns, né? Mas aí vamos colocar assim, desejados, né? Que é quando você está trazendo alguma novidade para sua área. Então, aí, geralmente, quando você termina aí o seu mestrado, o seu doutorado e durante você faz o quê? A publicação de um artigo original. Você conta aí para a comunidade científica o que você descobriu com a sua pesquisa científica e qual que é o impacto que essa descoberta aí vai trazer. Mas existem também chamados artigos de revisão. O que seriam então os artigos de revisão? Eles vão pegar tudo que já existe aí publicado de artigos originais e vai reunir aí com o objetivo ou de fazer uma atualização sobre o assunto ou de responder alguma pergunta. Então ele vai fazer aí como se ele pegasse o que já existe publicado e fizesse aí um super resumo para você. Mas aí existem, né, dois tipos aí principais de revisões que a gente encontra. As chamadas revisões narrativas e as chamadas revisões sistemáticas, né? E qual que é, o que elas têm aí em comum e diferente? Bom, comum entre elas é só mesmo ter um nome revisão aí no nome das duas, porque elas são completamente diferentes, elas possuem objetivos diferentes e estruturas diferentes, é isso que a gente vai ver agora. Então, a revisão narrativa, o que ela faz? Ela pega os trabalhos, aí ela escolhe um tópico, né? Você escolhe um tópico para fazer uma revisão narrativa e você faz um resumo do que existe sobre esse tópico já publicado. Então você escolhe o que vai entrar na sua revisão narrativa, o que cabe melhor dentro daquele tópico, dentro da narrativa aí que você está querendo construir. Então ela tem mais essa característica de resumo, de fazer o quê? Uma atualização ali do que existe na literatura. Já a revisão sistemática, você não vai escolher o que já existe publicado de forma que melhor convém para você escolher a sua narrativa. Muito pelo contrário, você tem que fazer uma varredura geral na literatura e você vai utilizar para isso alguns métodos específicos. Você vai fazer a identificação desses estudos, você vai selecionar esses estudos através de alguns critérios e o mais importante, você vai fazer uma análise desses estudos. Enquanto na revisão narrativa você só reúne as informações existentes, aqui na revisão sistemática você vai analisar o impacto da evidência desses estudos. Você vai analisar se esses estudos cometeram viés, se não cometeram viés, qual que é a força de evidência dele dentro de tudo que já se sabe. Para com isso você tentar responder uma pergunta
específica. Por isso que eu falei para vocês que elas não têm nada a ver uma com a outra. Enquanto a narrativa, ela só faz aí um resumo do que já existe, na sistemática você vai utilizar métodos específicos para você encontrar, identificar, selecionar os estudos e, mais importante, fazer uma análise desses estudos. Então vamos lá, vamos olhar com um pouco mais de calma aí cada uma. Então vamos começar pela revisão narrativa. Então a revisão narrativa, elas são publicações mais amplas, né? Como eu falei para você, você vai reunir o que já existe sobre determinado tópico. Então você pode fazer a publicação de uma revisão narrativa. Você quer fazer então, na forma de publicação, fazer uma atualização, um resumo do que já foi publicado até então. E você pode também trazer a revisão narrativa aí na sua tese, na sua dissertação. Se você vai fazer, né, a defesa aí do método tradicional, do modo tradicional, é necessário, né, junto com a pesquisa ali que você realizou, além da introdução, metodologia, resultado, você apresentar também uma revisão narrativa. E essa revisão narrativa, ela serve também para você contextualizar o porquê da sua pergunta. Então, no caso aí de teses e dissertações, além de você fazer esse resumo do que já existe na literatura, do que existe de problema e como você vai solucionar esse problema, ela também vai dar esse suporte para você contextualizar o porquê de você realizar aquele trabalho. Então, você vai fazer ali, para sua tese e dissertação, um resumo do que já existe, mas também vai trazer quais os problemas ali existentes, como já se tentou resolver aquele problema e não conseguiu, então você vai resumir o que já se tentou fazer e como daí você vai trazer com o seu trabalho, como que você vai solucionar. E muitas aí faculdades, o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, é feito também na forma aí de uma revisão narrativa. Então, a revisão narrativa, ela serve tanto para responder uma pergunta que talvez exista, mas também para contextualizar aí também um assunto, principalmente se é o caso de uma tese, de uma dissertação, tá? E ela tem esse papel aí de fazer uma atualização sobre o que já existe. Então, você não faz nenhuma análise de evidência, você não vai ali julgar se o autor X cometeu algum viés no estudo dele, se ele fez o estudo de forma correta. Não, você geralmente na revisão narrativa você não faz isso. Você apenas traz o que o autor X encontrou no estudo dele. Daí, por que eu coloquei esse ponto de interrogação aí na frente da atualização do assunto? Por quê? A revisão narrativa, você não precisa seguir um método para fazer a escolha dos trabalhos que vão integrar a sua revisão narrativa. Essa escolha vai ser feita conforme a necessidade ali do que você quer abordar, a linha que você quer abordar. Então, tem muitos estudos que são às vezes deixados de lado numa revisão narrativa. Então, essa atualização sobre o assunto, a gente tem que considerar que uma revisão narrativa só nunca vai trazer uma atualização completa sobre o assunto, porque dependendo da narrativa ali que o autor está querendo construir, alguns estudos vão sendo aí deixados de lado. Por isso que eu coloquei esse ponto de interrogação na frente da atualização sobre o assunto. É uma atualização sobre o assunto, mas geralmente não é uma atualização completa, porque muitos trabalhos são sendo deixados de lado. E como depende do autor escolher aí, é ele que determina quais trabalhos vão entrar ou não, o mesmo tópico pode fazer o quê? Trazer diferentes trabalhos e diferentes pontos de vista. Se eu quero, por exemplo, aí fazer uma revisão narrativa sobre, vamos colocar aí, fármacos utilizados aí no tratamento da Covid. Vamos pegar esse assunto polêmico aí. Se um autor é a favor aí da
desses remédios polêmicos, o que ele vai fazer? Ele vai escrever uma revisão narrativa, o quê? Puxando a sardinha aí para esses medicamentos. Se eu não sou a favor desses medicamentos, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um artigo, o quê? Mostrando todas as evidências contra esse medicamento. Então, as revisões narrativas, elas têm esse problema de serem aí, na maioria das vezes, tendenciosas de acordo com a opinião do autor. Se o autor acaba tendo um pensamento, uma linha de pensamento e outra, eles podem fazer revisões narrativas do mesmo assunto, mas de forma completamente diferentes. Então, elas têm esse viés aí, tanto da escrita do autor, da linha do autor, como na seleção dos trabalhos que vão integrar a revisão narrativa. Então, uma revisão narrativa, qual que vai ser a estrutura dessa revisão? Bom, ela vai ter o quê? Uma introdução, você vai escolher um tópico, obviamente, do qual você quer fazer, né? Esse resumo do que já existe e tudo mais. Então, você vai fazer o quê? Escolher o tópico. Você vai fazer uma introdução aí, bem geral sobre o assunto. E a partir disso, você vai fazer o quê? O chamado desenvolvimento. Então, você vai pegar as diferentes partes que compõem aquele assunto e vai dividir em sessões, e dentro de cada sessão você vai apresentar ali sobre o assunto. Você vai ter também o quê? A apresentação aí, qual que foi a conclusão ali, né, da sua revisão narrativa, e você vai trazer também ali as referências que você utilizou para o trabalho. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Então, aqui, o que o autor fez? Uma revisão narrativa, né? Sobre proteínas aí do veneno de cobras com atividade antitumoral. E o enfoque que ele deu para essa revisão aqui seria, então, colocar essa terapia com essas proteínas, né? Como aí uma nova tendência aí no tratamento de câncer. Então, como que ele dividiu essa revisão dele narrativa? Primeiro ele fez o quê? Uma introdução geral sobre o assunto, e depois então ele começou a fazer o desenvolvimento. Para isso ele dividiu em diferentes sessões, né? Em diferentes tópicos. Então, primeiro ele fez o quê? Uma sessão falando da atividade antitumoral de forma geral aí dos venenos de cobra. Daí ele colocou outra sessão falando que qual seria aí os alvos, né, nas células tumorais que esses venenos poderiam agir. E a partir disso, ele começou a falar de cada tipo proteína específica do veneno de cobra que possuía atividade. Então, o que ele fez? Ele fez um resumo do que já se sabe de cada tipo aqui de proteína aí com atividade atividade antitumoral. Então, ele fez um resumo. E no final, ele colocou ali uma conclusão que ele tirou aí sobre o assunto. Então, dentro de cada tópico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o desenvolvimento sobre o assunto. Então, como é um resumo, ele tem que primeiro aqui apresentar os componentes do assunto. Então, geralmente, não é o tema dessa aula aqui, mas uma revisão narrativa, ela vai fazer o quê? Você vai começar de um tópico bem geral e vai deixando aí cada vez mais específico. Então, dentro desse tópico aqui, olha, desse tipo aqui de proteína, primeiro ele fez o quê? Ele falou quem era essa proteína, colocou as características dessa proteína, qual que era o que a toxicidade que apresentava, e a partir disso, daí depois que ele fez toda essa caracterização, ele começou a trazer o que? Olha, os estudos que testaram, né, que trouxeram algum tipo de evidência sobre essa proteína aí com essa atividade. Então, ele vai fazer o que? Ele vai começar a citar ali quais evidências que já existem. Pode ser ali evidências in vitro, evidência com modelos animais, qualquer tipo de evidência que ele acha que vai compor a narrativa dele aqui
que vai encaixar na narrativa dele. Então, ele determina o que entra na narrativa dele e o que ele descarta, tá? Por isso que a gente fala que tem aí um pouco de viés nas revisões narrativas. Às vezes, o que eu considero importante, o outro autor não considerou importante e na revisão dele ele descartou. Eu posso ter uma linha de pensamento, o outro autor tem outra linha de pensamento e pode escrever um trabalho completamente diferente do meu. E as revisões, né, sistemáticas? Qual que é a diferença, então, para as revisões sistemáticas? A gente viu aqui que a narrativa, então aqui ela vai o quê? Caracterizar o que eu estou estudando, vai trazer o que já existe de evidências, né? Ela pode colocar também evidências tanto a favor como evidências contra. Ela vai fazendo, então, essa construção aí, vamos dizer assim, da história existente sobre aquele assunto. Já as revisões sistemáticas, a gente já conversou ali naquele slide rapidamente, ela tem um objetivo diferente. A revisão sistemática, ela não quer simplesmente fazer um resumo sobre o que já se sabe do assunto. Ela quer, na verdade, responder uma pergunta específica que envolve a tomada de uma decisão. Geralmente, né, as revisões sistemáticas, elas estão aí associadas aí com trabalhos com estudos clínicos, né? Elas ajudam aí o profissional da saúde tomar uma decisão aí a respeito de um problema existente aí dentro da saúde. Só que nos últimos tempos ela começou a sair um pouco da área de saúde e começar a migrar para as outras áreas. Então, a revisão sistemática, ela vai fazer o quê? Você tem uma pergunta, você precisa tomar uma decisão. Então, para eu saber qual que é a melhor decisão, eu vou fazer o quê? Eu vou reunir todas as evidências que existem sobre aquele assunto e eu vou julgar cada evidência para eu ver se aquela evidência é forte, se aquela evidência é fraca, qual que é o grau dela de contribuição, para daí eu poder fazer uma recomendação em relação a essa decisão. Então a gente vê assim que ela foge completamente ali do objetivo da revisão narrativa. Enquanto a revisão narrativa ela traz mais essa questão assim de resumo, de fazer uma atualização sobre o assunto, trazer o que já se sabe, a revisão sistemática não. Ela quer fazer uma análise da qualidade das evidências para ela fazer uma recomendação em relação a uma decisão. Mas por que a gente precisa fazer isso? Por que precisa de uma revisão sistemática para a gente fazer uma recomendação para tomar uma decisão? Imagina aí que você é um clínico e precisa escolher, por exemplo, aí qual procedimento você deve fazer para tratar o colesterol dos pacientes. Aí vou pegar um exemplo bobinho, colesterol dos pacientes. Existem diversos estudos sobre aí colesterol na literatura. Existem aí estudos observacionais, existem ensaios clínicos. E daí, como que eu vou saber qual que é o melhor tratamento? Se eu for lá e pegar apenas um ensaio clínico que foi feito e lá o autor chegou à conclusão que o melhor tratamento é a droga Y. Eu pego esse estudo, eu olho lá e falo assim, então droga Y. Ok, vou então a partir de agora utilizar para tratamento de colesterol a droga Y. Será que esse clínico, esse médico está agindo de forma correta? De diversos estudos existentes, ele ir lá escolher um e tomar a decisão baseado nesse único artigo? Não, né, gente? Porque você nem sabe se esse artigo tá correto ou não tá, se as evidências dele são confiáveis ou não. Então, para você tomar uma decisão, você precisa o quê? Saber todas as evidências que foram encontradas para você não cometer nenhum tipo de erro. Aí você precisa ter um bom suporte de evidências para você conseguir tomar uma decisão clínica. Então você tem que fazer o que? Eu quero tratar colesterol, então eu vou pegar aqui os estudos, então todos os estudos que utilizaram aí
a droga Y, vou ver se todos os estudos encontraram o mesmo resultado, vou checar o quê? A qualidade da evidência, será que todos os estudos aí tiveram um tamanho de população correto, foram feitos sem nenhum tipo de viés, será que eles foram executados de maneira correta? Porque a gente sabe, um estudo mal executado, ele não vai ter uma evidência tão confiável assim. Então, a gente precisa ter certeza da qualidade das evidências existentes para a gente poder tomar uma decisão. E é aí, então, que aparece a revisão sistemática. Ela tenta, então, fazer o quê? Reunir todas essas evidências e fazer, então, a análise da qualidade dessas evidências para ajudar aí o clínico na tomada de decisão. Claro que a gente tem que tomar cuidado. Existem revisões sistemáticas feitas da forma correta e existem revisões sistemáticas que não são feitas da forma correta. Então, a gente precisa analisar também a qualidade da revisão sistemática, mas isso é assunto para outra aula. Então, gente, como eu falei para vocês lá no comecinho da aula, na revisão sistemática, a gente tem alguns critérios que a gente tem que seguir para fazer o quê? A seleção dos trabalhos, para fazer a análise das evidências e, inclusive, para formular a pergunta que a gente quer responder. Então, na revisão sistemática, as regras começam desde a pergunta. Diferente da narrativa que você escolhe o tópico, você escolhe os trabalhos, você decide o que entra, o que sai, aqui não. Aqui a regra começa desde a pergunta. E a pergunta é recomendado o quê? Seguir aqui a estratégia PICO. O que seria então? Na sua pergunta de pesquisa, você vai determinar então quem são aí os pacientes, né? Que tipo de paciente que você vai querer tentar tomar uma decisão, qual que é a intervenção que você está querendo analisar, com quem que você quer comparar. Você quer comparar essa intervenção com o grupo placebo, com medicamentos já existentes, com procedimentos já existentes? Então, você tem que pensar nisso na hora de formular a sua pergunta aí também. Que tipo de comparação eu vou querer fazer? E vou ter que pensar também qual que é aí o desfecho clínico, o desfecho substituto que eu quero trabalhar, tá? Então, além disso, além de você fazer a pergunta seguindo aí essa estratégia, você precisa ter definido então o tipo de paciente, o tipo de intervenção, com quem que eu vou querer comparar, quais desfechos ali eu vou estar analisando. Eu preciso que também buscar os artigos seguindo ali uma série de regras e de forma transparente. Eu preciso deixar claro na minha revisão sistemática como que eu fiz a busca desses artigos. Quais palavras-chave eu utilizei? Quais bancos de dados ali eu pesquisei? Então, tem uma série de regras que principalmente aí a Cochrane, que é aí o grande banco de dados aí de revisões sistemáticas, traz na hora de você fazer a busca, selecionar os artigos aí para sua revisão sistemática. E daí você precisa fazer o quê? A análise da evidência. Existe também uma série de regras que você tem que seguir para fazer a análise das evidências dos trabalhos aí que você selecionou. E enquanto na revisão narrativa você utiliza ali qualquer tipo de evidência que vá te ajudar para sua narrativa, estudos laboratoriais, modelos animais, estudos observacionais, ensaios clínicos. Na revisão sistemática, você está preocupado o quê? De tomar ali uma decisão clínica. Então, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar, selecionar apenas ou ensaios clínicos e estudos observacionais, tá? Então, você precisa trabalhar com os tipos de estudo que fornecem níveis mais altos de evidência. Na revisão sistemática, você não vai incluir aqui estudos laboratoriais e modelos animais, tá? Porque a gente sabe que existe, né, aquela
pirâmide lá da evidência, que esses tipos de estudo contribuem com menor nível de evidência. Então, não dá para você tomar uma decisão clínica baseado apenas em estudos laboratoriais e estudos animais. Para isso, a gente vai fazer o quê? Utilizar estudos observacionais e ensaios clínicos. E diferente também da revisão narrativa, que eu falei que cada pesquisador pode seguir aí uma linha diferente, escrever sobre o mesmo assunto de formas completamente diferentes, a revisão sistemática, por se tratar de uma série de métodos que você tem que seguir, então, e de forma transparente, isso é muito importante, gente. A revisão sistemática, além de seguir um método, você tem que fazer ela de forma transparente, tá? Então, ela é passível de reprodução. Então, outras pessoas, se forem escrever sobre o mesmo assunto, tentar responder a mesma questão pico, elas deveriam chegar a conclusões ali, se não iguais, pelo menos ali muito parecidas. E existe também aí, né, a famosa meta-análise. O que é a meta-análise? Ela não é um tipo de estudo, ela é uma ferramenta estatística que você utiliza aí dentro de uma revisão sistemática, tá? Então, assim, não existe meta-análise sem revisão sistemática, mas existe revisão sistemática sem meta-análise. Não é obrigatório você fazer uma meta-análise dentro de uma revisão sistemática, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais de meta-análise, tem uma aula minha aqui no canal do YouTube que eu explico aí um pouco sobre a meta-análise, como que a gente faz a interpretação e tudo mais, tá? Bom, já que a gente já conversou bastante aí, né, sobre a revisão sistemática, e, gente, esqueci de mudar aqui, não é narrativa, tá? É sistemática. Então, vamos ver como que é a estrutura, então, como que fica depois ali da publicação, né, uma revisão ali sistemática. Então, primeiro ela vai trazer ali, né, um background, né, que pode ser dividido em sessões. Então, ela vai trazer ali o que já se sabe sobre um assunto, para te dar ali um suporte do porquê que você tá fazendo essa revisão sistemática. É quase como se fosse ali essa introdução, uma mini revisão ali narrativa. Daí você vai trazer o quê? Os métodos que você utilizou. Daí você vai falar para mim assim, mas espera aí, métodos num trabalho de revisão? Métodos não é utilizado ali para trabalhos, artigos originais, em que você vai contar o que você fez na sua pesquisa? Sim, métodos. Lembra que eu falei, uma revisão sistemática, você tem uma série de métodos a serem seguidos. Então, você vai descrever esses métodos na sua revisão sistemática, tá? Então, dentro dos métodos, você vai contar o quê? Vai explicar um pouco melhor da sua pergunta a pico. Você vai falar o quê? Quais trabalhos você selecionou? Como que você fez essa seleção? Quais palavras-chave você utilizou? Quais bancos de dados você utilizou? Você vai falar também assim, quais que foram seus critérios para determinar se um estudo entrou ou não na revisão sistemática? Como que você fez a análise de evidências? Então, aqui no método, você vai deixar claro como que você fez tudo. E dentro dos resultados, você vai apresentar o que? Resultados, você vai apresentar o que? A análise de evidência que você fez. Então, tem uma série, daqui a pouquinho a gente vai ver, de tabelas que a gente tem que apresentar dentro dos resultados da análise das evidências. Então, ali, para cada, desfecho que a gente tem, a gente vai fazer o quê? Um resumo de quantos trabalhos existem, qual que foi a minha conclusão em relação à evidência, é uma evidência alta, é uma evidência baixa, por que eu reduzi a evidência, por que esse ensaio clínico aqui ele era para ser evidência alta, mas passou a ser evidência baixa. Quais tipos de vieses os estudos apresentam? Então, eu vou trazer toda essa análise de evidência aqui para os meus resultados.
Vou apresentar ali uma discussão sobre o assunto e vou trazer o quê? Quais que foram ali as conclusões que eu cheguei da minha revisão sistemática e quais que são as recomendações que eu vou fazer para aquela tomada de decisão. E vou trazer, obviamente, todas as referências ali que eu utilizei para construir essa revisão sistemática. Então, aqui eu selecionei para vocês, né, essa revisão aqui sistemática aqui da Cochrane. É uma revisão que tem mais de 300 páginas, então para vocês terem só uma ideia do trabalho que dá fazer uma revisão sistemática, porque você tem que fazer uma análise detalhada de todas as evidências e tem lá uma série de análises que você tem que fazer, tem critérios a serem seguidos. Então, nesse trabalho aqui, o que né, os autores investigaram, né? O uso aqui, né, de doses baixas do misoprostol para a indução aí do trabalho de parto. Então, ele queria fazer o quê, né? Ele queria verificar a eficácia e a segurança dessas doses baixas ministradas aqui de forma oral na indução aí de partos com mulheres que já estavam aí no 3º trimestre aí da gravidez. Então, se a gente pegar a nossa pergunta pico, né? Lembra que eu falei? A revisão sistemática tem que ter regra até para pergunta. Então, na hora que ela for começar a elaborar aí a sua revisão sistemática, então ela tem que fazer o quê? Determinar quem vão ser os meus pacientes, o tipo de intervenção, o tipo de comparação e o desfecho. E como eu falei, ela tem que ser transparente. Então, ela tem que deixar tudo isso bem claro na revisão sistemática. Então, aqui se a gente pegar aqui, ó, esse daqui é o objetivo do trabalho. Então, aqui já está descrito quem vão ser os meus pacientes. As mulheres, né, com fetos viáveis no 3º trimestre aqui de gravidez. Qual que é o meu tipo de intervenção aqui que eu estou estudando? As doses baixas aqui do misoprostol. E qual que é o tipo de comparação? Eu vou comparar aí o misoprostol com quem? Isso daqui ela deixou bem claro aqui na metodologia do estudo. Então, ela fez o que? Ela definiu quem que seriam aí os meus grupos de comparação. Então, ela procurou daí por trabalhos que ou não teve nenhum tipo de tratamento, ou grupo placebo. E aqui, ó, ocitocina, métodos mecânicos, misoprostol. Lembra? Ali a nossa intervenção de estudo é oral. Aqui ela estudou, então, ela procurou por trabalhos que fizeram vaginal. Então, ela definiu ali com quem que ela ia comparar. Então, só pra gente aqui ter uma visão geral aqui, né? Com aqui placebo sem tratamento, ela encontrou aqui 4 ensaios clínicos. Já aqui, olha, com métodos mecânicos, ela encontrou aqui, ó, 6 trabalhos. Com o misoprostol aqui, de forma vaginal, ela encontrou 33 aqui ensaios clínicos. Então, o que ela precisa fazer? Claro que aqui ela conseguiu definir quantos trabalhos depois que ela já tinha feito a pesquisa. Mas antes de começar a pesquisa, ela já fez a definição aqui com quem que seria a comparação da intervenção, tá? Além disso, ela precisa definir o quê? Quais desfechos que ela ia trabalhar. Então, aqui ela definiu, ó, todos os desfechos, na verdade, era uma lista gigantesca, né? Eu coloquei só aqui, então. Então, quais que seriam? Mulheres que entraram no trabalho aqui em 24 horas, que fizeram cesariana, que tiveram aqui hiperestimulação uterina, e definiu aí, então, quais desfechos que ela ia trabalhar dentro da revisão sistemática dela. E ela deixou claro também ali quais tipos de estudo que ela ia trabalhar. Então, ela falou que ela só ia trabalhar, ó, para esse revisão sistemática, ela só considerou aqui ensaios clínicos e descreveu aqui. E também eu não coloquei aqui, mas ela colocou no estudo quais palavras-chave ela utilizou. Eu tô falando ela, mas eu nem sei se é ela. Os autores. Quais palavras-chave aí os autores utilizaram? Quais bancos de dados eles buscaram? Como que foi feita essa busca? Se foi... Ali a gente vê na descrição que ela fala que são 2 pessoas que fizeram
essa busca. Eles precisaram deixar claro também quais que eram os itens de inclusão e exclusão dos estudos. Então, se você entrar lá e tiver curiosidade de procurar, você vai ver que eles colocaram: achamos X estudos, daí tantos foram excluídos por tal motivos, desses teve mais uma exclusão de não sei quantos pelo motivo Y. Então, você tem que deixar tudo bem detalhado, o porquê que você está incluindo e porquê que você está excluindo um trabalho. Além disso, daí, você precisa fazer o que eu falei? Tinha regras para selecionar os trabalhos, escolher os trabalhos e fazer o quê? Análise das evidências. Daí, ela seguiu o chamado aí sistema grade, que fala para você fazer a avaliação da evidência. Então, o que ela fez? Ela dividiu, né, para cada comparação, então, o misoprostol oral com o grupo aqui placebo, ela fez uma divisão aqui para cada desfecho e analisou aqui para o conjunto de evidências. Aqui para cesariana apresenta aqui evidências baixas, porque provavelmente esses estudos apresentam algum tipo de viés. Então, ela deixou indicado aqui, para olhar o 1 e o 3. Lá ela vai descrever por que ela reduziu a evidência. Ensaios clínicos, né? Geralmente ele começa com a evidência alta. Se eles tiverem algum tipo de viés, você vai diminuindo o nível de evidência, o nível de confiança daquela evidência. Então, aqui você vê que ela diminuiu. Era para ser alto, já que são ensaios clínicos, mas ela reduziu para baixo e para muito baixo. Provavelmente ela encontrou algum tipo de viés nesses estudos. Só que, como eu falei para vocês, tem que ser transparente esse processo. Então, aqui ela deixou indicado, para você consultar quais viés que ela encontrou e por que ela fez essa redução do nível de confiança dessa evidência. A mesma coisa aqui, para outra comparação aqui. Ela fez toda essa análise também aqui para cada tipo de desfecho. Para quê? Para no final, a partir de todas essas análises, de todas as evidências, do nível de confiança de cada evidência, para cada desfecho, para cada comparação, ela fazer o quê? Uma recomendação em relação ali à intervenção que estava fazendo analisada, ela fazer essa recomendação, tá? Então, gente, vimos, né? Vocês viram, gente, é completamente diferente uma revisão narrativa de uma revisão sistemática. Daí você pode me falar assim, mas quer dizer que a revisão sistemática, por ela trazer essa análise de evidências, ela é melhor que uma revisão narrativa? Depende qual que é o seu objetivo. Se você tá querendo se inteirar de um assunto, você tá querendo aí, é a primeira vez que você vai estudar sobre alguma coisa, você quer saber o que já existe na literatura, você quer se aprofundar, conhecer um pouco mais um assunto, ou você já tá trabalhando com aquilo, já faz alguns anos, e você quer saber quais atualizações tiveram, você vai procurar uma revisão narrativa. Agora, se você quer tomar uma decisão clínica, você vai fazer o quê? Procurar uma revisão sistemática e, obviamente, analisar se essa revisão sistemática foi feita de forma correta ou não. O que acontecia? Por muito tempo, os clínicos tomavam as decisões baseadas somente nas revisões narrativas. Então, o que acontecia? Existia aquele viés que eu falei para vocês. Dependendo da linha de pensamento do autor, ele pode selecionar alguns tipos de estudo e outros deixar de fora. Então, existia um viés ali na decisão médica, porque ele se baseava principalmente nas revisões narrativas. Hoje em dia, esse cenário está começando a mudar um pouco. Os clínicos aí estão começando a entender melhor a importância da revisão sistemática para essa tomada de decisão. Mas lembrando que ela é um recurso que está ali para te auxiliar na recomendação, tá? Você tem que ali levar outros critérios em conta, como eu falei mesmo, fazer uma análise da própria revisão sistemática, né? A gente está vendo aí ultimamente que está tendo
até umas briguinhas assim, mas a revisão sistemática falou que a ivermectina funciona. Mas se você tirar ali um estudo que é um pré-print, toda a revisão sistemática vai por baixo. Então, por isso que você precisa, assim, também revisão sistemática não é aquela coisa caída do céu ali que vai resolver todos os seus problemas. Você precisa também analisar a revisão sistemática. Então, gente, cada uma tem o seu papel dentro da ciência. Em alguns casos, faz sentido você consultar uma revisão narrativa. A revisão narrativa tem a sua importância, principalmente ali para atualizar sobre o que já existe. Elas são muito úteis quando você quer conhecer sobre um assunto. E existem as revisões sistemáticas, que é para outra coisa, que vai fazer o quê? Essa análise profunda das evidências para ajudar ali na tomada de decisão. Em outras aulas aí, daí a gente vai abordar, né, como se faz uma revisão narrativa e como se faz uma revisão sistemática, como se interpreta uma revisão sistemática. Mas essa aula aqui era só para a gente entender de uma vez por todas a diferença aí entre as duas. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like no vídeo e espero vocês aí na aula da semana que vem.